Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. O podcast hoje recebe Antônio Carlos Araújo. O Araújo. Assim, para falar sobre o Araújo é complicado. Porque assim, ele é a lenda, história viva da rádio da cidade de Araraquara. Antônio Carlos Araújo, seja bem-vindo à nossa casa. Bom, aliás, você já é da casa, sempre foi, né? Seja bem-vindo à TV Uniara, é um prazerzaço em recebê-lo. Muito obrigado, com certeza, 22 anos servindo os propósitos da Uniara me fazem ser dessa casa. Foi o último trabalho que eu realizei em rádio. E ele coroou uma experiência que teve 63 anos, mas que me trouxe para um sonho que eu mantive durante toda a minha carreira, que era o de encerrar minha atividade no rádio em uma instituição educacional. E foi aqui que eu encerrei. Então você vê o grau de importância sentimental que a Uniara tem para mim. Com certeza. Araújo, assim, tudo começou quando? Tinha idade tenra, você era menininho ainda quando você começou a dizer o seguinte, não, olha, eu vou trabalhar no rádio, eu gosto de falar no microfone. Como foi esse início aí, aquelas radionovelas que tinham? Como é que foi tudo isso? Eu estou numa idade apropriada para começar a trabalhar exatamente na década de 50, que foi uma década riquíssima. Culturalmente foi. Culturalmente, politicamente, os jazz bands que surgem nos Estados Unidos, é uma época nostálgica, porque ela sucedeu ao período da grande Segunda Guerra Mundial, que foi um morticínio, e a humanidade perdeu milhões de pessoas. Essa dor foi compensada nos anos seguintes por manifestações nostálgicas, sentimentais. Você vai acompanhar as grandes orquestras que surgiram no mundo, exatamente colocando a dor, extravasando essa dor através de melodias maravilhosas. Então, eu estou inserido, nesse momento, nessa década. Na década de 50. De 50. E quando chega o final da década de 50, eu estou querendo trabalhar em rádio. Estou querendo falar em rádio. Não era trabalhar, era falar em rádio. Não precisava ter remuneração. Eu só queria falar em rádio. E nesse momento, anuncia-se que iria ser inaugurada uma rádio em Araraquara. Pedi ao meu pai, que era policial, para ele ver isso para mim, porque eu queria trabalhar em rádio. Resumidamente, eu fui encaminhado para alguém que era o gerente geral dessa emissora, queria ser instalada, Denizar Alves. Fui encaminhado para fazer um teste. Eu me lembro até do gravador, era um gravador Ampex enorme. Como era o nome da rádio? Rádio A Voz da Araraquarense. A Voz da Araraquarense. Isso. Sim. Então, vê, eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha falado em rádio. Quando o Denizar liga o gravador e eu coloco lá a minha voz, e ele reproduz a minha voz, eu levo um choque, porque eu não me imaginava que a minha voz era aquilo ali. Eu achei uma coisa horrível. Bom, você foi aprovado, disse o Denizar. Agora você espere, você vai ser chamado. Aí, como eu não tinha experiência em rádio, nesse momento tem em Araraquara um serviço de alto-falantes chamado Araraquara Repórter, que era dos irmãos Mariottini. Sim. Era um circuito de caixas de som colocado da Avenida Espanha até a Avenida São Paulo. Grande, hein? Grande, um trecho grande com caixas poderosíssimas. Que passava ali em frente onde hoje é a prefeitura. Isso, exatamente. Que é o antigo Clube Araraquarense ali. Isso, exatamente. Sei. E nesse momento da história de Araraquara,
A diversão da moçada era fazer o footing, exatamente nesse trecho que nos sábados e nos domingos esse trecho era interditado. As moças passeavam pelo leito da rua e os jovens ficavam nas calçadas. Era a paquera da época. E o serviço de alto-falantes da Araraquara Repórter ia das 19 até as 22 horas. E os locutores desse serviço de alto-falantes concorriam com a única emissora que existia na época, que era a Rádio Cultura. A Rádio Cultura já existia nessa época? A Rádio Cultura ela é forjada nos fumos fortes da Revolução de 32. Ah, então a Rádio Cultura já existia, Já e entrou essa voz araraquarense. Isso. E elas eram concorrentes. E essa voz da araraquarense me motivou a procurar a Araraquara Repórter para eu começar a treinar, porque o sinal da voz da Araraquarense iria entrar aí pelo mês de setembro, outubro de 1958. E aí a experiência minha com a Araraquara Repórter foi meio traumática, porque Por quê? não me queriam lá. Alguns locutores que tinham seus... Ninguém ganhava nada, hein? Não tinha cachê. Era o puro prazer de falar, ser locutor. Aí teve alguém lá que não viu com bons olhos a minha presença e furou os 2 pneus da minha bicicleta. Falei, caramba, só quero falar, não vou... Mas teve um locutor, o Ariovaldo Alvarenga, que chegou para mim e falou, olha, eu tenho horário, você vai falar comigo. Você vai ter espaço no meu horário para poder falar. E aí eu falei na Araraquara Repórter. Até o dia que na Praça das Bandeiras, bem próxima do Bar do Zinho, Sim. era onde o Denizar morava, abriu-se um serviço de alto-falantes. E aí, eu interessado em continuar falando, procurei a pessoa que gerenciava aquilo e perguntei se eu poderia participar. Ele falou, quer começar agora? Quero. E aí comecei a falar, fazia jornal falado, trazia notícias, fiz um monte de coisas ali como preparativo para ser locutor Sim. da Voz da Araraquarense, que em setembro de 58 emitiu os primeiros sinais em caráter experimental. Então, a minha função ali, e a dos meus colegas que foram contratados, era simplesmente dizer o prefixo ZYR219, Rádio A Voz da Araraquarense. De hora em hora, você ia repetindo o prefixo da rádio. E fora isso, você falou da história do rádio, eu estou ali presente inaugurando o primeiro prefixo da minha carreira. Bom, se a tua pergunta está satisfeita, sim. Não, sim. Claro. Nesse momento eu incorporo a primeira participação minha em uma estação de rádio de Araraquara como cofundador. Ah, então o senhor for cofundador da Rádio A Voz da Araraquarense. Porque, na verdade, eu estou ali desde a emissão dos primeiros sinais. Então você tem toda uma trajetória antes de fundar a rádio. E aí você crê que o seu ponto de partida é 1958. O senhor faz um recorte no processo. Isso. Mas depois eu vou te contar uma história que, a partir de 58, transforma a minha biografia na história do rádio. É uma coisa impressionante que hoje, analisando isso, me impressiona, né? Sim. Pela casualidade, não fui eu que escolhi aquilo. Sim, aconteceu. Aconteceu. Né? Você não buscou aquilo, aconteceu porque tinha que ser com você. Exatamente. Tá certo. E aí, já que nós estamos nesse assunto, em 61 sou contratado pela Rádio Cultura. Ah, tá. Então o senhor ficou de 58 a 61 na Voz da Araraquarense. E aí, em 61... E como é que ocorreu essa migração? Como é que o senhor saiu da Araraquarense para ir para a Cultura? Então, quem te levou para lá? Então, como é que foram essas tratativas aí? Porque só um minutinho. A Rádio Cultura, então, já existia anteriormente esse período. Desde os anos 30, lá atrás, não é? Como é que o senhor foi parar lá? Quem foi que levou o senhor para lá? E como é que foi esse processo? Então, a Rádio Cultura, em 61, tinha formado uma equipe esportiva.
O narrador era o Wilson de Freitas, um moço de Taquaritinga, Sim. que organizou o departamento esportivo junto com o José Carlos Sicarelli. E um belo dia, eu moro na Rua Itália, perto do Centro Espírita Memei. Batem Sim. palma lá, era o Wilson e o Sicarelli, me convidando para passar para a cultura, me ofereceram um salário, etc. E eu comecei na cultura em 61. E estou na Rádio Cultura. Nesse momento em que eu estou lá participando como jornalista esportivo, fazendo as reportagens de campo, a Rádio Cultura inaugura o FM. E eu sou testemunha presencial da inauguração de mais um prefixo em Araraquara. Coincidência? Pode ser, mas eu estou ali. Não fui cofundador, porque o FM já rodava as suas mensagens, Sim. mas não tinha sido organizado ainda como FM mesmo. Sim. Não era uma estação que tinha locutores, uma programação. Ela só rodava músicas. E, a partir de então, surge o FM da Rádio Cultura e eu estou ali, como testemunha presencial. E o senhor vai para o FM ou fica na AM? Eu continuo no AM, né? E, na verdade, a minha carreira toda sempre foi no AM. Sim, sempre. sim. Que era a frequência mais ouvida pela população, de forma geral. Exatamente. E era uma programação popular, né? Que Sim. atraía o interesse das camadas populares da cidade. Sim. Quando chega no final da década, eu sou convidado para dirigir a Rádio A Voz da Araraquarense. Ah, tá. O senhor estava na cultura. Estou na cultura. E o senhor foi convidado para voltar para Só que aí não era como locutor, Sim. era como administrador. Ah, tá. E como chefe... Gerente geral. Gerente geral Isso. da rádio. Aí volto para a Rádio A Voz da Araraquarense. 4 meses depois, mais ou menos no mês de junho de 1970, a Rádio A Voz da Araraquarense é adquirida pelo grupo Roberto Montoro. Eu imaginei que, nessa altura, eu teria perdido o emprego. Sim, claro. Porque é evidente que um empresário que vem de fora, ele já vem com tudo pronto. Para minha surpresa, primeiro encontro com ele e com a sua assessoria, ele me entrega um documento que era uma procuração para gerir a Rádio Voz da Araraquarense com plenos poderes. Ele me manteve ali. E o senhor passou a administrar toda a rádio. Isso. Quando é em junho, inaugura-se um novo prefixo, que é a Rádio Morada do Sol. Ah, então o senhor viu o nascimento da Rádio Morada do Sol. Eu estou ali como testemunha presencial. Por isso que eu digo que, de certa forma, a minha biografia se mistura com a história. Sim, com certeza. Então, inaugurada a Rádio Morada do Sol AM, eu estou ali presente. Sim. Passam-se os anos, chegamos à década, mais ou menos em 79, não no fim da década, no final da década de 70, inaugura-se o FM da Morada do Sol. Porque até então era só AM. Era só AM. Tá. E eu, mais uma vez, sou cofundador da FM, da Rádio Morada do Sol. Um ano depois, inaugura-se a TV Morada do Sol. E eu estou, mais uma vez, participando. No front. No front. Em 81, eu deixo a Rádio Morada do Sol, a TV Morada do Sol, e volto para a Rádio Cultura, ainda na Avenida Espanha. Não tinha mudado aqui para a Avenida Feijó. Sim. E aí, no curso desses anos todos, eu venho, no começo de 2000, a ser convidado para trabalhar numa novel rádio em Araraquara, que era o FM Uniara. Ah, ok. Nesse FM do Uniara, só para encerrar esse ciclo. Quando eu sou convidado, eu fui contratado para o FM da Uniara antes dela ser inaugurada. Okay. Ela foi inaugurada mais ou menos em fevereiro de 2001 e eu fui contratado em outubro de 2000.
Já estava o Zé Inácio aí, né? E aí, quando ela é inaugurada, mais uma vez... E o senhor fez todo o projeto da Rádio Uniara? Não fui eu que fiz o projeto. Isso foi coisa da assessoria interna do reitor, Luiz Felipe, sim. Mas eu já estou ali. Então, eu presenciei mais... O nascimento de todos os meios de comunicação de Araraquara. Exatamente. Da Voz Araraquarense, da Rádio Cultura, da Rádio Morada do Sol, depois da Uniara. O senhor esteve em todos esses processos de construção. Então, é por isso que, sem nenhuma vanglória, ou orgulho, ou vaidade, eu cito isso, porque até a mim mesmo me surpreende, né? Que a história tenha me reservado um lugar tão especial, né? Sim, sem dúvida Nesses nenhuma. 63 anos de atividades no rádio, né? Sem dúvida nenhuma. Que eu não pedi. Nunca quis isso para mim, mas... De qualquer maneira, aconteceu. Aconteceu, né? Eu só posso agradecer, né? Agora, vamos falar de um assunto assim... o senhor sempre foi um homem da comunicação, né? Se desenvolveu na rádio, enfim. Como é que foi construir as relações políticas na cidade? Ou seja, a relação com os políticos... O senhor tinha relação com os políticos? Como é que era isso? Existia uma influência da política nas rádios de Araraquara em dizer o seguinte, Antônio Carlos Araújo, você vai dizer isso, você vai falar aquilo, você vai falar aquilo. Existia? Você chegou a ter algum problema com políticos locais nesse sentido? Na verdade, você sabe que os meios de comunicação e a política sempre têm intercorrências, né? Sim. E eu sempre trabalhei ou no jornalismo esportivo ou como apresentador de programas informativos, Sim. em que se emitiam opiniões. É evidente que, em muitas ocasiões, houve intercorrências com figuras do mundo político, né? Porque o senhor pegou uma fase de regime militar, né? Você pegou uma fase de Getúlio Vargas, uma parte, né? Getúlio Vargas, censura, né? E lidar com esse processo, estando dentro dos meios de comunicação, é um pouco complexo e difícil, né? Até para você poder organizar as ideias, organizar a fala, organizar a escrita. Não é isso? Sem dúvida. Agora, é preciso que a gente ressalte o seguinte aspecto. Sim. Quando você fala do regime militar, meu pai e minha mãe participaram do Ouro para o Bem do Brasil. Sim. A população inteira estava direcionada por aquele movimento para ajudar o Brasil. E, de certa forma, havia uma coesão popular em torno do regime militar. Sim. O que veio depois, veio muito depois, na época em que se instalaram as frentes, né, de ação do regime militar, a comunicação era absolutamente perdida, ninguém tinha noção exata do que estava acontecendo. Você deve ter tido notícia de que o jornal Estado de São Paulo publicava trechos do Lusíadas na primeira página. Sim. Exatamente para mostrar que estava sendo censurado, sem a possibilidade de dar a notícia real. Entendi. Às vezes era até receita de bolo. E isso aconteceu muito. Então, para grande parte, não só da população, mas até do jornalismo, as coisas que aconteciam estavam bem encobertas e as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo. Isso foi acontecer muito depois. Mas como você fala que há interferência política no trabalho de um jornalista, evidentemente que há. E o jornalista está ali exatamente para defender uma posição que seja uma posição que contemple o geral, o total, e não o particular. Tive lá os meus momentos de refrega, mas foram poucos e muito salutares. Entendi. Nada parecido com o que se vê hoje. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E, assim, o senhor, então, fazia um jornalismo esportivo, né? E quando a gente fala de esporte na cidade de Araraquara, a gente tem muito clara a noção da Associação Ferroviária de Esportes, né? Como é que era cobrir a Associação Ferroviária de Esportes? Porque a Ferroviária nasce em 50, no começo da década de 50. O senhor pegou toda a trajetória de construção da Associação Ferroviária de Esportes. Como é que era cobrir
a Associação Ferroviária de Esportes? Bom, o meu contato inicial com a Ferroviária foi quando eu mudei para cá. Em 52, como mero torcedor, né? Sim. De ver os jogos da Ferroviária na Fonte Luminosa. Jamais imaginaria que um dia eu seria narrador ou repórter de campo e iria entrevistar aqueles que eram os meus ídolos, né? Mas isso veio a acontecer. Com a minha entrada, o meu ingresso no rádio, eu acabei por me tornar um participante do espetáculo e não mais um assistente. Sim. Então, eu tinha uma atividade que era de atuar. E isso começa já em 58. Em 58 já me tornei repórter de campo. E faziam 7 anos que a Ferroviária tinha sido fundada. Exatamente. E em 58, quando eu ingressei no rádio, a minha primeira atividade foi a de repórter de campo. A Ferroviária fez uma excursão que pegava Tupã, Assis, Presidente Prudente, ficou vários dias em excursão. E eu, como repórter de campo, e o Denizar, como narrador, acompanhamos a Ferroviária nessa excursão, a partir de Tupã. O José Guilhermo Agnelli era o treinador da Ferroviária. Sim, sim, sim. E a gente participava nos hotéis, por exemplo, em Presidente Prudente. Eu me lembro perfeitamente de uma cena em que nós estamos à mesa no hotel, no restaurante do hotel, num jantar. E o Guilhermo Agnelli ele era uma figura... Sensacional. Ele era de um espírito de humor assim que você não imagina. Então, o que ele fez? Eu tinha um colega no rádio chamado Nilson Leite Amaral. Sim. O Nilson trabalhou como repórter jornalístico durante muito tempo. Fazia um programa, quem pergunta é você, quem responde é o prefeito. Ele entrevistou durante vários anos os vários prefeitos que passaram pela prefeitura, incluindo Rubens Cruz, Rômulo Lupo. O Nilson tinha umas orelhas meio avantajadas. E o Araújo, um lábio meio avantajado. Uhum. O Guilherme Agnelli dizia assim, na hora do jantar, beiço do Araújo e orelhas do Nilson dá para fazer uma feijoada para 200 talheres. Então, só para você ver como essas excursões foram... E era muito próxima, né? Era muito próxima. A relação entre o repórter e jogadores era uma relação muito... Ficava uma coisa de irmandade, né? Fraterna, né? O Agnelli era um pai para os jogadores, né? E a amizade dele, você vê que a gente sentiu muito a morte dele, porque ele acabou num quarto que o Botafogo de Ribeirão Preto construiu para ele no próprio estádio. Ele morava ali. O Agnelli depois foi treinar o Botafogo e morava no estádio do Botafogo, no Santa Cruz. Exatamente. Não, E ali tinha um apartamento que o Botafogo construiu para ele no estádio. E ele faleceu ali? E foi ali que o Agnelli faleceu, né? Eu não sei exatamente, né, a distância que ele tinha dos familiares, porque ele era argentino, né? Sim. Não sei como é que era essa relação, né? Sim. Mas fica um peso no coração, porque você imagina, né? Puxa vida, aquele paizão morrer praticamente sozinho, né? Sim. O senhor conheceu Pereira Lima? Sim, claro. E como é que era a sua relação com ele? Pereira Lima era o maior contador de piadas que eu conheci na minha vida. Quando ele, Pereira Lima, se decidiu a se candidatar a prefeito, sei, eu estava na Rádio A Voz da Araraquarense. E a Rádio A Voz da Araraquarense vendeu uma promoção, porque o Pereira Lima estava retornando dos Estados Unidos. Sim. E aí eu soube que eu estava designado para ir para o aeroporto de Congonhas para recepcionar o Pereira Lima, para ele dizer as primeiras palavras como candidato. Quem foi comigo? O José Wellington Pinto. Doutor José Wellington Pinto. Jovenzinho. Que depois foi presidente da Ferroviária. Isso. Né? Tem uma longa história maravilhosa, o Wellington, como
legislador, Sim, como advogado. Como advogado. Então, vamos eu e o Wellington de ônibus, pela empresa Cruz. Vamos a Congonhas, e aí o sinal é aberto, a linha é aberta, e ao vivo, Pereira Lima dá a sua primeira declaração. Está aqui o doutor Pereira Lima, que vai anunciar a sua candidatura à prefeitura. Então, são recortes que eu faço. Sim. E que mostram como essa vivência no rádio ela é muito rica, né? Você participa você falou da interferência do político, mas tem uma relação com o político que... Muito forte. Muito forte, né? Então, conheci o Pereira Lima. Ele era de fazer uma rodinha aqui bem em frente, onde hoje é a Câmara Municipal de Araraquara. Sei. E era só ele que falava. Os outros só ouviam. Porque o Pereira Lima tinha um magnetismo Eloquência. pessoal, ele tinha uma capacidade de articular palavras e contar piadas. Eloquente. O senhor, né, como repórter esportivo de uma época áurea da cidade de Araraquara, teve o privilégio de ver o nascimento da ADA, a Associação Desportiva Araraquarense. O senhor acompanhou isso? Não. Quando eu cheguei, a ADA já existia. Ah, quando o senhor chegou, a ADA já existia. Já existia. Tá. Ou, pelo menos, quando me interessei, a ADA já existia. Tá. E aí eu vou confessar uma coisa, né? Que muitas vezes não agradaria os torcedores da Ferroviária. Eu era torcedor da ADA. Por quê? Como é que era? Porque assim, eu já li vários livros, eu já conversei com muita gente. Como é que era a ADA no contexto da sociedade araraquarense? Porque assim, muita gente fala assim, porque o pessoal não gostava muito da Ferroviária, o pessoal gostava mais da ADA. Não, mas aí tem um pessoal que diz que gostava mais da Ferroviária, gostava mais da ADA. O senhor que viveu isso, como é que era? Como é que a população, de certa forma, da cidade via a ADA? Vou contar para você como eu via. Tá. A ADA era um clube popular, forjado nas têmperas de atividades que eram empreendidas por pessoas que não tinham muitos recursos. Certo, mas vamos lá então. Quem funda a ADA é Pereira Lima, Sim. Que também fundou a Associação Ferroviária de Esporte. Então você tinha dois times de futebol na cidade com o mesmo fundador, com relações diferentes, mas com contextos diferentes, mas era isso. Sim. Certo. Agora, o problema todo que surge em relação à Ferroviária, porque a Ferroviária era o primo rico da cidade. Ah, entendi. Ela estava calçada na ferrovia. Pelos recursos que vinham da ferrovia. Exatamente. Na época se falava assim, a Ferroviária precisa comprar tal jogador. Não tem problema, é só vender um trilho que ela compra. Entendeu? Então a Ferroviária era o primo rico. E Sim. Toda vez que você olha para uma relação em que existe um mais forte e um mais fraco... O mais fraco ganha força. A tendência é você escolher o mais fraco. Sim, né? sim. Era essa a questão da ADA e da Ferroviária. Sim. Aí a ADA acaba, né? Por quê? Eu acho que tem tudo a ver com a periodicidade de tudo, né? Sim. Nada permanece para sempre. A ADA também, o Pereira Lima também. E isso tudo vai sendo tragado, né? Pela voragem do tempo. Não tem como. Termina a ADA, a Ferroviária permanece. Sempre calcada em recursos que ela não produzia. Esses recursos vinham da ferrovia. Sim. E ela se tornou realmente um clube forte por causa disso. Quando faltaram os recursos, a Ferroviária se mostrou mais frágil, né? Sim, com certeza. O senhor assistiu algum Ferroada? O senhor assistiu algum jogo entre Ferroviária e ADA? Sabe que eu não me lembro. Eu não me lembro disso. Acho que não. Não chegou a Acho acompanhar? que não cheguei a ver isso. Mas o estádio municipal era palco de grandes espetáculos. Como narrador iniciante, eu me lembro de ter transmitido um jogo no estádio municipal, que eu não me lembro que jogo era esse, e o narrador da Rádio Cultura estava do meu lado. Era o Roque José Age. E não é que depois que terminou o jogo, o Roque chegou para mim e disse assim: rapaz, você tem futuro no rádio.
ele já fazia uma previsão de que um dia eu ia ser um narrador, né? Já estava começando ali na frente dele, do lado dele, e ele apreciou a minha maneira de me comportar diante do microfone. Sim. E o que o estádio municipal representou para o esporte de Araraquara? Então, fora essa experiência que eu estou te relatando, e que, digamos assim, é uma experiência muito rápida, né? Porque eu estou chegando aqui em 52 e as coisas já... Foi uma avalanche no processo, isso. Né? E, de repente, a ADA desaparece. Então, a minha experiência é essa. Que eu me lembre do estádio municipal, é essa experiência do dia que eu narrei lá, essa experiência de ver um zagueiro, cujo nome agora não vou me lembrar, mas era um verdadeiro armário, o cara era um verdadeiro armário. E bola ali na área não parava. Né? E era aquela coisa de bumba meu boi mesmo. Sim. Essa é a minha recordação do estádio municipal. E como é que foi trazer Zé Roberto Fernandes para Araraquara? Porque assim, o Zé Roberto Fernandes tem um recorde desde os anos 70 para cá. E na conversa que nós tivemos com ele, quem trouxe ele para cá foi você. Como é que foi trazer Zé Roberto Fernandes para cá? Quando eu estou administrando a Rádio Morada do Sol, a Rádio Morada do Sol começou em 1970 como uma rádio musical. Na verdade, o objetivo da Rádio Morada do Sol era copiar o estilo da Rádio Excelsior. A Rádio Excelsior era a coqueluche dessa época no rádio e só tocava música. E, em geral, se notabilizou porque tocava músicas exclusivas que ninguém tinha. Inclusive, um locutor famoso da Rádio Excelsior chamado Antônio Celso. O Antônio Celso, quando tocava uma música exclusiva, aparecia a voz dele dizendo exclusiva. E o Antônio Celso, logo que inaugurou a Morada do Sol, ele veio aqui em Araraquara, eu tive com ele deu entrevistas. Nós tínhamos um locutor já falecido, José Conde Sobrinho, imitava o Antônio Celso com uma perfeição incrível. E aí, relativamente a essa novidade, né, que era a Rádio Morada do Sol, ela não tinha esportes, era só música. Chega um certo momento que se resolve que seria montar um departamento esportivo. Porque até então, quem narrava os jogos da Ferroviária era só a cultura. Só a cultura. Tá. Se não me engano, era o Wilson Luiz, que era o narrador. Bom, então vamos montar um departamento esportivo. E eu me lembro que da minha época de narrador, que foi extensa, né? Porque o Wilson de Freitas, que foi quem me levou para a cultura, em 1964, ele é contratado pela Rádio Bandeirantes. E, na época, a Rádio Bandeirantes tinha como principal astro Pedro Luiz Pauliello, que era um nome consagrado no rádio esportivo. Formava uma dupla com Mário Moraes, que também era outro comentarista assim, de mão cheia. Então, quando o Wilson vai embora, eu fico no lugar dele. E eu fui o narrador da volta da Ferroviária, porque ela tinha caído para a segunda divisão, e eu sou o narrador da campanha do ano seguinte, quando ela retorna à primeira divisão, que hoje é a Série A. Sim. E nessas idas e vindas pelos estádios, eu tive, assim, contato com muitos profissionais do microfone, né? Eu me lembro que fiz amizade, né, com Loureiro Júnior, com Braga Júnior, Flávio Araújo, Joseval Peixoto. E entre essas amizades, o José Roberto. A gente se encontrava de vez em quando em algum estádio, em geral, quando se narrava jogos da Ferroviária em Ribeirão Preto. Bom, quando a rádio teve essa intenção, a primeira pessoa que me veio à mente foi ele. Por quê? Porque exatamente eu convivi com ele muito em estádios, né? Ele ia narrar para a rádio dele, que eu não me lembro agora, se era alguma rádio Era a rádio de Franca, parece que Uberlândia, daquela região. Ele trabalhou ali, né? naquela região, né? Porque... foi isso.
Então, nesses nossos convívios, né? Ou como vai, beleza, trocando figurinhas, eu me lembrei dele. E aí entrei em contato com ele. E nós íamos ter um evento aqui em Araraquara de basquete. Eu não me lembro se era campeonato sul-americano, mas a nata do basquete brasileiro, o Oscar Schmidt, estava começando no auge. E eu convidei para ele fazer a narração desse período e foi o marco inicial da contratação dele, até hoje, né? Porque ele não foi embora. Sim. Está aqui até hoje. Foi isso. Entendi. E como é que o senhor vê o futebol hoje? Bom, hoje eu sou um mero torcedor do Corinthians, sofredor, como todo corintiano, mas vejo o futebol com outros olhos. Por quê? Porque as relações humanas estão deterioradas a ponto de se transformar um espetáculo que deveria ser só um entretenimento. Se criaram condições para corrupção, violência. E não dá mais para você dissociar do futebol a imagem daquilo que ele gera como pontos de violência explícita, né? Eu nem preciso relatar isso, porque todo mundo está aí vendo o noticiário no dia a dia e sabendo exatamente o que eu estou dizendo. Como espetáculo, eu ainda sou apreciador do futebol. Gosto de ver as estratégias que são usadas para se chegar, principalmente em jogos em que a força física é substituída pela qualificação mental do jogador, pela sua capacidade de improvisar. Então, o futebol ainda faz parte do meu ideário, mas não com aquela intensidade do passado. É porque o senhor também vem de uma época, né, áurea do futebol brasileiro. O senhor viu grandes jogadores. Na Ferroviária, por exemplo, você viu o Peixinho jogar, você viu Bazani, né, que era um jogador... Olegário Tolói de Oliveira, Dudu. Né? Mas o Agnelli falava assim, quando o Dudu fazia aquelas partidas inesquecíveis, ele dizia assim, o Dudu hoje escreveu no meio de campo Olegário Tolói de Oliveira. Ele queria explicitar que o Dudu tinha uma qualificação incrível, né? A Ferroviária teve meio-campistas assim, inesquecíveis. Né? O Dirceu, por exemplo, foi logo no começo da minha carreira. O Dirceu era um mago no meio de campo. A canelinha parecia um passarinho, de tão fininha que era. Careca dele, raspada, brilhava ao sol. E esse cara fazia lançamentos que me lembravam o Didi, da seleção brasileira, sim. Que foi consagrado com o nome de Folha Seca, porque ele jogava a bola de um jeito que a bola caía no pé de quem ele queria. Sem dúvida. Então, o Dirceu fazia isso, né? Então, eu vi futebol. Eu tenho hoje, para mim, que eu fui um privilegiado. Sim, o senhor foi um privilegiado. Em todos os sentidos. Nada se parece com o que eu vejo hoje, né? Porque hoje o futebol não é mais a criatividade, não é mais o talento. Em alguns casos né? Raríssimos. Mas, de resto, é a força física, é a pegação. Tem jogo que não anda. É uma falta atrás da outra. Não dá para assistir um jogo desse. Entendi. Como é que o senhor vê o jornalismo hoje? Preocupante. Da mesma forma como eu vi sempre. O jornalismo hoje, ele é sazonal. Por que eu digo isso? O jornalismo se compõe de vários recortes do ano. Um dos recortes privilegia um determinado tipo de assunto. E aí o jornalismo investe maciçamente naquele tema, exaurindo aquele tema e exaurindo quem está vendo, porque se torna uma coisa desconfortável, uma coisa desgastante. Então, o jornalismo sazonal, que divide o ano em várias épocas,
ele se repete desde o tempo em que eu me formei como jornalista. Todo ano, naquele período determinado, em que, por exemplo, você tem chuvas, a chuva passa a ser o tema principal do jornalismo. Você pode ver, quando acontece qualquer tipo de situação, o jornalismo se volta para aquilo e ele exaure não só o tema, como ele exaure quem está vendo, né? Não vejo muitas modificações no jornalismo. Eu só percebo que o jornalismo, do ponto de vista da tecnologia, avançou muito em relação à época em que eu comecei. Sim. Dispõe de recursos, assim, inúmeros, que nós não dispunhamos lá para trás. Mas que tem alguma modificação de conteúdo, não há, para mim, muitas diferenças. Qual a relação que o senhor estabelece entre o fato e a opinião? Porque uma coisa é você falar do fato, outra coisa é você emitir opinião. Você acha que essa relação está deturpada hoje no jornalismo? Eu acho o seguinte, que nós estamos vivendo um momento na história da humanidade em que dá-se a impressão de que todo mundo tem que ter uma opinião. É preciso que você tenha uma opinião para poder ser reconhecido. E eu não partilho desta ideia. Eu acho que, muitas vezes, o silêncio fala mais do que você emitir um conceito que defina uma opinião a favor ou contra. Sim. E isso não é só um fenômeno que ocorre no jornalismo, né? Sim, claro. É um fenômeno que ocorre na sociedade. Sim. E nas redes sociais. Você percebe que, hoje em dia, você tem que ter uma opinião. Eu me lembro que, uma certa ocasião, estando lá numa mesa de festa, de aniversário, em algum lugar, alguém emitiu uma opinião, digamos assim, volumosa, com muitos argumentos a respeito de um assunto. E, ao terminar a sua opinião, essa pessoa olhou para mim e disse: e você? O que você acha disso? A minha resposta foi essa que você está ouvindo agora. Silêncio. Não acredito que você tenha que emitir uma opinião para ser alguém. Muitas vezes, o fato de você não emitir uma opinião diz muito mais significativamente do que se você abrir a boca para falar qualquer coisa. E, hoje em dia, as opiniões são essas. A pessoa abre a boca para falar qualquer coisa, mesmo que não faça o menor sentido. O senhor trabalhou muito tempo, muitos anos no jornalismo esportivo, né? Como é que o senhor vê o jornalismo esportivo hoje? Porque você é de uma época, como a gente mesmo aqui conversou, de muita proximidade entre repórteres, entre jornalistas, jogadores, treinadores, enfim. Hoje existe uma distância nessa relação, né? E aí surgem boatos, surgem notícias. Esses boatos, às vezes, são transformados em notícias. E eu pergunto para o senhor, como é que o senhor vê o futuro do jornalismo esportivo? O senhor que trabalhou muitos anos nessa parte. Então, eu posso só fazer uma comparação com o que eu vivi, né? Com aquilo que acontece hoje. Digamos assim que a maneira de ser do jornalismo do qual eu participei e que foi o jornalismo que me formou, ela já não existe mais. Ela foi derrogada, substituída por outras fórmulas, né? Mais modernas, mais agressivas, não sei se tão eficientes. O jornalismo de antanho, como diria Machado de Assis, ele era mais inocente, ele era mais puro, ele se baseava mais no factual, sem uma interpenetração de situações que, às vezes, hoje você encontra no jornal. Você, por exemplo, pega um programa jornalístico qualquer, em que haja, da parte do jornalista presente ou dos jornalistas presentes,
um tema para ser esmiuçado, você percebe que as opiniões que cada um dá, muitas vezes se choca com a de um companheiro que está formando aqui aquela mesa. E aí, ao invés de você dissecar aquele tema através de uma argumentação mais sólida, o debate se transforma num conflito. E superficial. E superficial. E, na verdade, eu tenho todas as condições de dizer para você que esse conflito foi criado. Ele foi premeditado. É uma forma de atrair a clientela de audiência, porque o conflito ele chama mais atenção do que a argumentação. Hoje, argumentar não é uma coisa fácil. E aí eu tenho que considerar o fato inequívoco de que determinado tipo de argumentação não consegue ser lido por muitas pessoas que estão na audiência. Com certeza. Então, há uma deficiência aí, né? E essa deficiência, ela acaba sendo suprida pelo conflito. Armações mesmo. Sim. Vamos fazer um conflito aqui que é para chamar a atenção das pessoas. Sim. Você vê isso toda hora, né? Então, percebe como a essência do jornalismo você ela acha, se então, perde. que existe uma manipulação? Sim, então, no com processo? certeza. Eu não digo que em todos os setores do jornalismo aconteça isso, mas nos jornalismos que eu, de vez em quando, estou ali ouvindo, vendo, eu percebo claramente essa estratégia, né, que não precisaria existir. Hoje em dia eu acho que o grande problema está no conhecimento. O fato de a população não ter conseguido crescer do ponto de vista intelectual e assumir uma postura de partícipe, não de destinatária, porque tudo que é destinatário, ele está só recebendo. Sim. Ele não consegue interagir. Não consegue interagir. Fagner. Na parte de jornalismo esportivo, geralmente a paixão atrai um profissional trabalhar nessa editoria, geralmente. E, com certeza, a pessoa ela gosta daquilo e torce para algum time. Em muitos anos a gente viu grandes profissionais e nem sempre sabiam a que time torcia, tudo. Hoje nós vemos um clubismo exacerbado em todas as redes, seja na TV, na internet. E o senhor acha que isso daí acaba atrapalhando, principalmente pessoas que não têm muito conhecimento, e aí vê aquela degladiando um com o outro por conta de clubismo, acaba afastando as pessoas, tanto das telas quanto do esporte? Você percebe que você coloca uma situação bem parecida com essa que eu coloquei do jornalismo, né? Então, realmente, isso faz parte de uma estratégia em que aquela que está emitindo aquela opinião e colocando em xeque a audiência, ela faz isso de propósito. E aquele que está sendo destinatário daquele objetivo, né? Porque é uma coisa pensada, é uma manipulação. O que resulta disso é um desserviço, porque você nota que quem está ali para assistir um espetáculo de futebol, ter um comentário, né, isento, imparcial, né, não está tendo isso. Essa característica que você citou, que é muito comum hoje, no jornalismo esportivo não existia, não. Antigamente você tinha que pressupor para quem o Mário Moraes torcia, mas você nunca ia saber. Você tinha que pensar, para que clube será que o Mauro Pinheiro torce? Você não conseguiria saber. E mesmo depois que essa gente saiu de cena, até hoje eu não sei quais eram os clubes para quem eles torciam. Até hoje eu não sei, porque uma seriedade no processo, no tratamento. Eu acho que isso é a palavra correta, seriedade.
há que se ter seriedade para fazer tudo, né? Com certeza. E esse não é um dos pré-requisitos para muita coisa que eu vejo hoje. Você percebe que eu estou meio amargurado aqui? Não, o senhor é cético, tá certo, tem que Né? ficar Parece mesmo, que eu estou num planeta diferente. Bom, a experiência que eu tive no passado, se contrastar com a experiência de hoje, Sim. ela é realmente reducionista. Não tem como não ser. Não posso deixar de dizer o que eu vivi e o que eu vivo agora. Não tem jeito. Ainda que isso pareça ser ceticismo, ou descrença, ou desânimo. Como é que foi trabalhar na Rádio Uniara? Foi a experiência mais gratificante que eu tive no rádio. Por quê? Porque eu sonhava desde o começo da minha carreira que um dia eu gostaria de trabalhar numa rádio educativa. E não pensava que um dia ia ser aqui. Nem imaginava. E nem sabia que a Uniara ia inaugurar uma rádio. Qual não foi a minha surpresa quando, um belo dia, fui chamado pela reitoria para me comunicar. Aliás, não fui chamado. Teve uma solenidade aqui no auditório para a inauguração do auditório José Araújo Quirino dos Santos. Sim. Por circunstâncias várias, eu fui o apresentador dessa solenidade. O mestre de cerimônia. Isso. E, no decorrer dessa apresentação, surgiram momentos assim emocionantes, que foram criados pelas circunstâncias, ninguém programou aquilo. Eu revivi com as pessoas do auditório, que estavam todas em sintonia com essa época do rádio que eu estou relatando. Eu peguei cenas que as pessoas começaram a chorar. Eu não imaginava que ia acontecer isso. Chorar de lembrar que no alto da fábrica de Meias Lupo tinha uma sirene que apontava o horário de meio-dia. E na Rádio Cultura o locutor dizia assim: a sirene instalada nos altos da fábrica de Meias Lupo lança para os céus do Brasil que nós estamos no meio-dia. E aí começava um programa chamado Músicas Selecionadas. Então, quando eu falei isso, muitas das pessoas que estavam no auditório ouviram essa mensagem e ficaram comovidas, né? Então, a inauguração desse auditório, me parece que foi o mote escolhido pelo destino para logo depois da solenidade eu ser chamado na sala do reitor para ele me comunicar que a Uniara ia instalar uma rádio e que eu estava sendo escolhido para participar dessa rádio. Aí eu me realizei como ser humano, né? Não só como profissional, mas como ser humano. Esperei algum tempo, comecei a frequentar aqui em outubro de um ano antes, e quando os primeiros sinais foram para o ar, eu já estava aqui, trabalhando. E o meu trabalho nesse período todo, que foi até 2022, se eu não estou enganado, 21 anos, só fiz jornalismo, o Jornal das 18 Horas. E eu, digamos assim, na linguagem moderna, eu era um dos âncoras. O outro âncora era um colega meu, um jovem, né, que participou de muitas atividades junto comigo, já na Rádio Cultura, no período final da Rádio Cultura, que eu saí da Cultura em 2005 e começo aqui em 2002, e de 2002 a 2005 acumulei as duas estações. Sim. De manhã, Cultura, à tarde, Uniara. O Ricardo Flois, Sim. que foi meu parceiro de âncora na mesa do jornalismo da Uniara FM. Wagner? Analisando assim a carreira, o senhor passou por todas as etapas, o AM, o FM e o digital. Qual que é a sensação de ter
podido participar de tudo isso durante a trajetória profissional. E acompanhado a história, né? Acompanhado O desenvolvimento Exato. da história, né? Então, quando eu entrei no rádio, eu via operadores de som que, para colocar no prato um long plane, eles tinham a habilidade de colocar a agulha, de girar o long plane para pegar no ponto certo, e na hora que dava a abertura do intervalo, eles disparavam aquilo sem deixar um espaço. Era uma coisa assim, milimétrica. Sincrônica. Juntava uma coisa com a outra e não tinha buraco, que nós chamávamos. Olha, eu vi cada artista fazer isso na minha frente, e eram operadores de áudio. Ainda a tecnologia não tinha chegado ao ponto que chegou hoje. Então, na minha opinião, isso só favorecia a criatividade. Fazia com que as pessoas fossem mais inteligentes. Sem dúvida. Aí o tempo foi passando, a tecnologia foi sendo incorporada, né? Os comerciais já não eram mais no prato, eram em cartuchos. Depois eram pequenos MD, e depois mais outra coisa, e no fim, o botão do computador. Eu até brincava com alguns colegas, porque eu dizia assim para eles, olha, lá para trás, quando eu entrei no rádio, o operador de som não deixava um buraco e ele não tinha recurso nenhum, a não ser a atenção e a criatividade dele. Agora você consegue deixar um buraco para apertar um botão. Então, e era brincadeira, eu não estava querendo de forma nenhuma menosprezar o companheiro, nada disso. Mas eu vi isso muito. Então, uma coisa que eu sempre trago comigo, que é a intercorrência da criatividade com a tecnologia e, de certo modo, favorece a perda da criatividade, que a pessoa tem que manter, né? Aliás, a criatividade foi o motivo pelo qual, um belo dia, depois de 63 anos, eu resolvi parar com o rádio. Eu estou aqui na Uniar FM e percebia que o que eu fazia era tudo no piloto automático. Mecânico. Eu era capaz de irradiar um jogo de costas, se fosse preciso. Eu inventava esse jogo, era capaz de fazer isso. Aí eu perguntei, onde é que está a minha criatividade? Onde está a minha ligação do mundo com essa dimensão da realidade que nós não vemos e que me transforma em alguém que capta um sentido, uma percepção? Foi aí que eu falei, não, agora é hora de parar. Porque eu tenho que exercitar essa criatividade em outro lugar que não é aqui. Sem dúvida. Então, eu contraponho tecnologia e criatividade. Se a pessoa consegue, dentro da tecnologia que avançou, ser criativo, ótimo. Mas se ela se distrair, se ela não estiver vivenciando aquilo que ela está fazendo, em geral é o que a capacidade tecnológica faz. Sim. Ela faz você ficar desatento. É tão fácil apertar um botão. Mas se você não apertar o botão em uma hora certa, correta, você perdeu a tua criatividade. Conversamos aqui com Antônio Carlos Araújo, o Araújo, uma lenda da rádio, dos rádios de Araraquara, a história viva do rádio de Araraquara, da cidade de Araraquara. Araújo, um prazerzaço em recebê-lo aqui, um papo incrível sobre a sua história, que se confunde um pouco, aliás, se confunde totalmente com a história do rádio da cidade. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Espero que esse seja o depoimento final, antes que eu tenha que abandonar esse corpo, porque, na verdade, eu estou vindo aqui exatamente com essa percepção. Pode ser um documento, né? Se eu fiz com a minha biografia uma parte da história, que ela fique registrada. E você está fazendo esse papel. É o registro. Era o que a gente queria fazer, é o que a gente tenta fazer aqui. E fazendo esse registro, fica para os pósteros. E sendo assim, eu fico muito feliz de ter estado aqui com você,
O Wagner que conheço há quanto tempo, né? E que também faz parte dessa história, né? Também faz parte dessa história. Porque cada peça, cada pessoa, cada ser humano com quem eu estive aqui ao longo desses 21 anos faz parte da minha história, da minha vida. A Glorinha lá da cantina. A Glorinha da cantina, se eu for lá agora e ela estiver lá, ela vai chorar de me ver, porque faz tempo que não me vê. Então, você me proporcionou uma oportunidade única, que eu espero, sinceridade, que seja a última, que eu não precise mais falar sobre isso. Poxa, eu me senti privilegiado agora, me emocionei. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado.